Hoje estamos na nossa quarta edição, como de costume. Estou aqui eu, o Maurício, o Cristiano, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade do diálogo e vamos mais uma vez dar sequência a mais um tema. O tema que nós elegemos conjuntamente para hoje é o tema da saúde, tema extremamente em alta e muito importante, porque sem a saúde nós não fazemos nada, inclusive isto aqui não estaria acontecendo se não estivéssemos sãos. E para nós darmos início, eu acredito que é sempre bom e importante nós tratarmos de uma possível definição do tema que a gente está se propondo a falar. Em comparação com o tema anterior, que foi consciência, acredito também que nós temos um pouco mais de facilidade hoje aqui, porque embora a saúde tenha várias formas de se definir, é mais simples do que a consciência, talvez. E uma das definições que nós utilizamos bastante dentro dos nossos dicionários, vou deixar de lado a abordagem etimológica nesse primeiro momento, é que saúde é um equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente. E essa definição eu acho muito boa porque ela evoca no mínimo duas questões para a gente começar a tratar sobre o tema. E eu gostaria de pegar primeiro o início dessa definição, que saúde é um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, ou seja, quer dizer que a saúde precisa ter um dinamismo, precisa ter um movimento e encontrar um equilíbrio dentro desse movimento. Isto me lembra também um dos símbolos tradicionais dentro do autoconhecimento, que é o símbolo do Yin, do Yang, o símbolo do Tao, que evoca justamente essa ideia de continuidade, de ciclicidade e de movimento. E nós podemos utilizar essa chave que é este símbolo não apenas do ser humano, mas a gente estende para a natureza, para o planeta e para todo o cosmos. A gente olha para a natureza e percebe que ela está em movimento, o planeta está nos seus movimentos, seja de rotação, de translação e tantos outros que existem, e o universo, o cosmos também. E é por conta desse movimento que tudo mantém-se de forma harmônica. É por esse movimento que a saúde do cosmos e também a saúde em nós da natureza se apresenta. E aqui nós já temos uma chave então, que para a saúde acontecer é necessário que mantenha-se o movimento. Mas como isso se aplica em nós? É importante que a gente nos coloque também em movimento para que a saúde não chegue para nós, mas que ela continue a estar conosco. Porque tudo aquilo que nasce tem um potencial de vigor, de vitalidade que já é em si são e saudável. O que nós fazemos às vezes é interromper os movimentos para trazer um desajuste, um desequilíbrio que nós podemos até chamar de doença. E claro, nós somos compostos de várias partes que formam um todo, mas a gente pode dividir para melhor entender didaticamente. Então, a nível físico, neste nosso corpo físico, é importante que nós coloquemos ele em movimento para que a saúde se mantenha. Desde uma atividade física, e isso que é comum e muito dito até mesmo pela medicina, pelos educadores físicos e assim por diante, para manter esta saúde em dia no nosso corpo, mas não apenas isso, porque aí eu lembro da outra parte da frase, que é o equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente. Logo, há de haver um equilíbrio dentro e fora. Se eu estou, por exemplo, no meu quarto, que é onde eu estava agora há pouco, recentemente eu acordei, é importante que este ambiente também comunique equilíbrio. Como que nós fazemos isso? Deixando aquele ambiente organizado, né? O guarda-roupa bem ordenado, as gavetas organizadas, as prateleiras e o que mais houver, bem como a cama, né? Ou seja, o ambiente estará comunicando uma energia alinhada, uma energia harmônica. E isso vai permear também o nosso ser. Então há uma troca. O ambiente comunica saúde, eu absorvo e emano de volta, e aí mantém-se um equilíbrio dinâmico. A nível emocional, que é uma outra necessidade e parte nossa, eu penso que para que a gente mantenha esta região, esta parte em movimento,
é importante que a gente não cultive os apegos. Porque, por vezes, eu tenho um apego emocional, por exemplo, com o local onde eu nasci. E não estou dizendo aqui que eu não devo honrar o local que eu nasci e ter boas recordações, porque ali fez com que a minha vida surgisse e se desenvolvesse. Mas às vezes eu já estou morando numa cidade muito distante, mas não estou íntegro. E isso, a palavra íntegro, estar íntegro também é muito importante quando se trata de saúde. Quando nós não estamos íntegros, nós estamos fragmentados. E um corpo fragmentado não está com plena saúde. Então eu estou morando aqui agora, mas ainda parte minha está apegado a, por exemplo, o local onde eu nasci. Isso é apenas um exemplo, existem tantas outras formas de nós estarmos apegados a questões que não mais continuam. E isso faz com que também nós não estejamos inteiros e a saúde não vai fluir da melhor forma. É importante a gente olhar para os nossos apegos e procurar também, a nível emocional, acolher as nossas sombras internas, para que a gente possa estar inteiramente inteiros no aqui e no agora e poder fluir com a força da vida, que é a saúde no universo. Excluindo aqui a parte vital, mas trazendo a parte mental, como que a gente pode colocar o movimento a nível mental? Aqui eu lembro de uma frase, como dizia o mestre, acredito que é Sócrates, vocês me corrigem se eu estiver errado, que uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Ou uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. A reflexão, e é isso que nós estamos fazendo aqui juntos, é o que coloca em movimento também a nossa mente. Quando nós começamos a rever as nossas crenças, às vezes nós vivenciamos algumas situações e batemos o martelo. Para mim, por exemplo, saúde é isso. E mantenho essa estagnação. Mas na estagnação não há movimento e não há saúde. Isso nos leva a outro princípio que até já comentei aqui, ainda que superficialmente, que é um princípio da medicina tradicional chinesa, que diz que, na verdade, a doença não existe. O que existe são pessoas doentes, que geram essas doenças porque estão num estado de desequilíbrio. Pode ser por uma estagnação, e essa estagnação pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental, como nós comentamos já, ou pode ser por um excesso de energia. Mas pegando aqui a parte da estagnação, se a gente olha um rio que não flui, um rio que mantém as águas paradas, é provável que naquele local não haja circulação e, consequentemente, essa água vai começar a apodrecer, vai começar a gerar algumas mazelas. Bom, isso acontece internamente também. E para finalizar esta introdução, que já foi um pouco grande demais, lembro também da frase de uma letra de Raul Seixas, né? Não pense que a cabeça aguenta se você parar, mas não pense que a cabeça aguenta, que o corpo aguenta e tudo mais aguente se nós pararmos. Saúde é estarmos em marcha, é estarmos em movimento. E para dar início já está de bom tamanho, fiquem à vontade. Gratidão, querido Hélio, gratidão, querido Maurício, né, sempre pela companhia e pela parceria nessa jornada de diálogos filosóficos. E o querido Hélio fez uma belíssima introdução a esse tema que nos toca. Em primeiro lugar, né, saúde para todos nós, né? Todos temos como meta e como base a saúde. Por quê? Porque saúde representa não apenas algo que temos que manter para poder realizar, buscar todo o resto, mas é também algo que nós buscamos, porque se falarmos de felicidade, de excelência, isso depende e implica saúde. Na verdade, a excelência é a saúde crescendo ao grau máximo de eficiência, ao grau máximo de sentido. E a felicidade é essa sensação, não apenas de saúde, mas de sentido. E esse é um aspecto que eu gostaria de trazer também. Eu gostaria de propor uma jornada bem rápida, mas creio que bem pontual, na etimologia do termo saúde. E como todos nós gostamos de pegar a etimologia com a simbologia e a mitologia de base, ou seja, sempre tem uma história significativa por trás dos termos,
Nossa ideia de saúde, ela remonta muito à ideia grega de higiene. Nós usamos o termo higiene. E o termo higiene vai muito além de escovar os dentes, né, de tomar banho. Higiene é algo que envolve todos os aspectos do ser humano. O termo higiene remonta a uma deusa grega chamada Higeia. Higeia era uma deusa limítrofa. Na Grécia Antiga haviam certas divindades que cuidavam das fronteiras dinâmicas entre a cultura e a natureza, entre o material e o espiritual, entre a vida e a morte, entre os humanos e os deuses. Então essas divindades limítrofas, Ártemis era também uma divindade limítrofa, que cuidava da fronteira entre a cultura e a natureza, o civilizado e o selvagem. Hermes era uma divindade limítrofa que fazia a comunicação entre os reinos, e também Higeia era uma divindade limítrofa. Higeia era a deusa da saúde, era a deusa da vitalidade, a deusa da harmonia, principalmente a harmonia interna, né, dos organismos, mas também a harmonia entre os organismos e o meio. O que é muito interessante porque coincide com a atual definição da OMS, né, de saúde e também a definição atualizada nos dicionários. Agora, Higeia era uma deusa bastante exigente, porque ela só cuidava dos mortais que se cuidavam. E eu acho muito interessante isso, né? Que ela te cuida se você se cuida. E aí vem essa dimensão do cuidado, né, que também era um deus. Era um deus que ora era associado a Epimeteu, que era um titã, ora era uma divindade em si própria, Kuros, o cuidado, do qual vem curotrofia, né? Ou seja, aquelas divindades limítrofes que cuidam dos limites do crescimento, como é o caso de Higeia. Cuidado era a divindade que supervisionava o crescimento e desenvolvimento de todos os processos. Então, saúde é cuidado, saúde é higiene. Higiene é a arte de cuidar da harmonia e do desenvolvimento da vida. Essa deusa Higeia, que empresta o nome para higiene, para esses processos que vão além de escovar os dentes, muito além de escovar os dentes. Existe higiene mental, higiene espiritual, higiene social, né? Então tem aspectos higiênicos que são importantes. Tem um termo, Higeia vai na Dinamarca, né? Ou seja, o dinamarquês e o grego se fundem num sentido que é chamado Ige na Dinamarca. E a Dinamarca é um dos países de maior qualidade de vida, de maior longevidade e de maior produtividade do mundo, em que eles encontraram um equilíbrio entre produzir e regenerar, entre sustentabilidade e desenvolvimento, entre o cuidado externo e o cuidado interno. E esse conceito IG, que eu trago como ilustração aqui, é traduzido às vezes por diversão, mas não é uma tradução muito correta, né? IG significa apreciar e alegrar-se, no sentido mais aberto possível. Então é você apreciar o tempo com a família, é você apreciar quando você está comendo, apreciar os prazeres simples da vida, criar um ambiente de convivência, um ambiente interno e externo que favoreçam a vida em plenitude. E eu acredito que esse seja o sentido maior de saúde. Criarmos redes de harmonia a partir de uma responsabilidade que assumimos por cuidar o bom fluxo da vida. São os aspectos iniciais que trazemos aqui. Bom, o Hélio e o Cristiano já deram aí a aula completa sobre o tema. Temos pouco a falar, mas brincadeiras à parte. Esse tema da saúde, realmente, 2020 veio para questionar a humanidade, né, sobre realmente até que ponto a gente está em concordância ou não com as leis da natureza. E, claro, temos muitas leis. Uma delas é a lei da harmonia. Se transgredirmos essa lei, são efeitos que são gerados na sociedade e também efeitos gerados na própria personalidade humana. E levanto aqui nesse primeiro comentário também, além dessa concordância com as leis da natureza, essa concordância também com a lei de evolução.
porque saúde também consistiria, né, poderíamos aqui usar e já usamos algumas definições de saúde, né, essas ações que estão de acordo com a evolução. Tudo se movimenta, como já falamos aqui, né, como eles já falaram, tudo se move, tudo vibra, e se tudo se movimenta, tudo está evoluindo, tudo está buscando um sentido. Quando nós, como seres humanos, perdemos os sentidos das nossas ações, quando nós, como seres humanos, perdemos o sentido da nossa vida e do nosso propósito, naturalmente surge o desequilíbrio, que pode se manifestar como uma doença física, que pode se manifestar como um distúrbio emocional ou um desequilíbrio mental. Tudo isso são avisos, né, que a natureza nos dá para mostrar que precisamos de harmonia. E as divindades que o Cristiano citou, né, existem tantas divindades, né, nas civilizações antigas, como Esculápio, Apolo, Sekhmet, enfim, o número de divindades relacionadas com a medicina e relacionadas com o tema da saúde são vários. Justamente para, de forma simbólica, né, mostrar para o ser humano, olha, busque isso, busque harmonia, busque a saúde, busque uma correta, né, relação do micro com o macro, ou esse equilíbrio dinâmico, como o Hélio falou, né, entre o organismo e o ambiente. O organismo e o ambiente. Então, esse ano de 2020, para iniciarmos então esse diálogo filosófico, tem questionado isso da humanidade. Nós estávamos voltados talvez muito para fora, né, esquecendo de ações que estivessem de acordo com essas leis da natureza. Mas tem sido, para todos aqueles que estão atentos, um excelente ano de reflexão, não só do tema da saúde, mas em todos os temas que são primordiais para a vida de um ser humano feliz. E essa foi uma das razões também de nós chegarmos num acordo aqui de trazer o tema da saúde, né? Muito importante. Esta rede, como o Cristiano comentou, né, que se dá de manter a harmonia do interno com o externo, o Maurício trouxe também do homem com a natureza, e tem tantas outras formas de falar isso, nos remete a uma outra possível definição de saúde que, pelo que recordo, é de Pitágoras. Pitágoras dizia que saúde é a harmonia nos 4 corpos. Quais são estes 4 corpos? Nos corpos mais densos dos seres humanos, que foram aqueles que eu até citei na minha fala inicial, que é o corpo físico, o vital, o emocional e o mental. E, por vezes, quando nós estamos manifestando algo, nós estamos vivenciando este algo e aí não percebemos que estamos naquele estado. Aí quando a gente sai daquele estado é que a gente percebe, nossa, eu estava de fato, por exemplo, saudável, eu estava com saúde. E é isso que eu trago aqui, algumas pequenas chaves para que a gente perceba não quando nós estamos com saúde, mas quando nós não estamos com harmonia nesses corpos. Aí talvez fique mais fácil nós percebermos que, coincidentemente, também são, e isso me foi apresentado pelo Maurício, peço até a licença aqui para falar, que são os dragões. Os dragões que nós comentamos dentro das artes marciais, que são aquelas energias que precisamos estar harmonizadas, precisamos estar integradas em cada um desses corpos. Se eu estiver equivocado, tu me corrige, mas pelo que me lembro, é que se nós estivermos observando muita rigidez no nosso corpo físico, isso já está indicando uma desarmonia. E isso ali na frente vai nos tirar do estado de saúde. A nível vital, a nível energético, se nós observarmos uma agitação demasiadamente grande, também é sinal de que não estamos muito harmonizados com a saúde. A nível emocional, às vezes estamos muito ansiosos, até mesmo por falar aqui. E se estou manifestando muita ansiedade, também estou rumando a perder o equilíbrio e a saúde vai se embora. E a nível mental, os desejos. Os desejos também nos tiram de alinhamento com a saúde. Esses desejos podem ser de apego ou de rechaçar as situações. Então, manter sempre essa justa medida ou o caminho do meio, uma célebre máxima, né, é o mais importante para que a gente consiga
permanecer com a saúde ativa em nosso organismo. E esse é um aspecto essencial, né? O caminho do meio, o tão falado caminho do meio, que muitas vezes é como você acertar uma flecha no alvo surfando, né? Porque você está num movimento contínuo e tem que buscar, né, a mira naquilo que se quer, no estado que se quer alcançar, sem perder o equilíbrio dos componentes da própria vida e também dos termos em relação nos sistemas, dentro de sistemas, né? Porque nós somos isso. Nós somos sistemas dentro de sistemas. Dentro de nós temos vários sistemas funcionando. Na nossa anatomia funcional, você vai ver que nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, nervoso, digestivo, conjuntivo, enfim. E esses sistemas, eles funcionam em si próprios, mas eles estão integrados e dialogando uns com os outros, com perguntas e respostas, com trocas dinâmicas. E as fronteiras entre eles são porosas, né? Você tem, do ponto de vista circulatório, a circulação ela percorre todos os sistemas. Do ponto de vista nervoso, né? Você tem filamentos e sinaléticas nervosas que percorrem todos os sistemas. E aí nós achamos que o limite da nossa pele, né, nos separa do mundo, e essa também é uma ilusão, porque a pele é porosa, ela respira, ela dialoga. E não apenas nossa pele, nós produzimos um campo eletromagnético e também um conjunto de vapores eletrificados, que nós podemos chamar de aura, que se comunica muito além dos limites físicos. E isso é só no nível físico, material. Se irmos para multidimensionalidade, a coisa vai infinitamente longe. Estamos em contínua troca com os meios, estamos em contínua morte e renascimento. E esse é o ponto também que eu gostaria de destacar nessa visão sistêmica, né? A saúde era um conceito holístico e sistêmico. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 30 anos, migrou para um conceito holístico de saúde. Antes tinha um conceito que saúde é um equilíbrio entre os aspectos físicos, os aspectos psicológicos e sociais. Essa era a definição básica, né, que desdobrava um pouco a ideia de equilíbrio entre o organismo e o ambiente, mas não ia muito fundo nisso. Hoje a definição de saúde fala de um Frankenstein muito bonito, né, que envolve saúde como algo bio, psico, socioeconômico, ecológico, espiritual e ético. E esses três itens finais, a saúde como algo ecológico, ou seja, diz respeito à harmonia dos sistemas, a nossa ecologia interna, que é aliás algo importante. Nos últimos 50 anos nós perdemos 30% da nossa fauna e flora intestinal, que é essencial para a nossa saúde, para a imunidade, para o grau de energia, etc. Por quê? Porque nós nos alimentamos com produtos industrializados e tóxicos. Nós poluímos o ambiente que nos polui. E nós dependemos do nosso zoológico e da nossa floresta interna. Porque tem mais células estranhas do que nossas no nosso organismo. E todos esses seres que vivem em nós são essenciais para a nossa vida. E é curioso que essa ecologia interna e a ecologia externa dialogam. É importante manter o equilíbrio entre ambos. Isso é um componente que eu gostaria de destacar. É importantíssimo. O segundo aspecto, ético. Os valores têm impacto na nossa saúde. E quando, por exemplo, estamos numa sociedade cujos princípios não permitem o nosso desenvolvimento, então há um conflito entre os valores que permitiriam que eu crescesse e os valores que são impostos de fora. Então, essa comunhão de sentidos que seja positiva para o crescimento entre os valores externos e os valores internos, esse encaixe também é essencial para a saúde. Bem como os valores ditam os modos de vida, os hábitos, né? Então isso também tem um impacto tremendo. O terceiro componente é a espiritualidade, que tinha sido deixada fora da equação por muito tempo nas definições científicas e formais de saúde. Hoje se sabe que, a fé tem um poder tremendo de cura, de manutenção da vida. Segundo, a espiritualidade não é só fé. A espiritualidade é uma experiência de dimensões profundas. Então, a espiritualidade é conexão com planos de existência ou com um sentido de existência transcendente.
o que implica estados alterados de consciência, que também tem um impacto muito grande na saúde, que é um outro componente. Espiritualidade também significa integração, tornar-se um consigo mesmo, um com o universo, a comunidade ou a ideia que você tem de Deus, e principalmente um com um propósito. Ou seja, eu estou aqui por quê? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? E isso tem tanta importância na qualidade de vida que nos últimos 30 anos vários estudos têm colocado o propósito no topo da lista de fatores de saúde e de qualidade de vida. Tanto que os países mais longevos, chamadas zonas azuis do mundo, um traço comum é que as pessoas têm um senso de propósito muito forte e que é essencial para a harmonia geral da vida. Então são alguns elementos que eu achei assaz importante colocar em pauta. E trazendo, né, esse comentário que o Cristiano fez sobre a medicina, que naturalmente estamos, né, no mundo materialista, e a medicina vai também se manifestar de uma forma um pouco mais materialista no século XX, mas como ele falou, temos aí visto muita coisa mudando. E se nós formos pegar, né, o Hipócrates, o considerado pai da medicina moderna, né, ele considerava justamente isso, né, esse equilíbrio na quantidade, digamos assim, entre aspas, né, de cada um dos elementos. Um equilíbrio da terra, da água, do ar e do fogo. Se um deles está um pouquinho abaixo, digamos assim, ou ele tem um pouquinho mais de terra, um pouquinho mais de fogo, indicaria simbolicamente um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nos 4 elementos justamente é o que geraria, né, os distúrbios na personalidade humana. E o próprio Hipócrates, o pai da medicina, né, também dizia que não existem doenças, né? Existem pessoas doentes, ou seja, pessoas que tiveram algum tipo de desequilíbrio e que vão manifestar um tipo específico de sintoma. Porque não existe uma doença igual para todo ser humano, não existe um sintoma, um distúrbio igual para todo ser humano, porque cada ser humano vai ter o seu tipo de desequilíbrio, porque cada um tem a sua forma, né, de manifestar a personalidade, a aura, como o Cristiano falou, e esses desequilíbrios vão se manifestar de uma forma muito específica em cada um de nós. E para nós darmos continuidade, eu gostaria de trazer uma pequena história que conta o florescer de um rabino. Conta-se que o rabino da sinagoga estava muito velho já e começou a apresentar alguns sintomas e tempos depois veio a falecer. E quem o substituiu foi o seu próprio filho, que aprendera com ele a como conduzir as orações, como conduzir as cerimônias, como conduzir as conferências. Então assumiu o papel do pai. E passou algum tempo lecionando, fazendo as suas atividades dentro da sinagoga. E o pessoal, os fiéis que acompanhavam ele, passaram a questionar algumas coisas, porque não estavam gostando muito da forma como ele estava conduzindo. E uma das acusações foi o seguinte: olha, você está muito diferente do seu pai, não é assim que nós estamos acostumados. E o jovem rabino escuta aquilo ali e contrapõe, diz que não, eu estou exatamente como o meu pai. O meu pai não imitava ninguém e eu da mesma forma não imito ninguém. E esta é a pequena historinha, mas que trago este conto para fazer uma relação aqui da saúde vinculada à autenticidade. Porque nós temos internamente o nosso ritmo próprio, o nosso coração é a nossa assinatura, não apenas física, magnética, vital, mas também espiritual. Algumas tradições, o Maurício até já trouxe aqui no diálogo anterior, que os egípcios colocavam a consciência como tendo sede no coração.
E se a gente for analisar todos os seres humanos do planeta, eles têm um ritmo próprio, um ritmo específico, e o coração tem as batidas de acordo com aquela pessoa. E assim é conosco também. Por isso, se eu busco me alinhar com os meus ritmos internos, seja o ritmo físico ou ritmos psíquicos, eu estou gerando a harmonia em mim e, consequentemente, a saúde. Agora, se eu não trabalho esse senso de autenticidade, dessa unicidade que é o meu ser, busco imitar alguém ou uma ideia que não foi gerada por mim, ou, enfim, não trabalho essa autenticidade, eu também estou trabalhando num ritmo que não é o meu, e isso, consequentemente, vai gerar uma desarmonia, vai gerar uma enfermidade possível. Então eu gostaria de trazer esse elemento aqui, da autenticidade como um elemento que gera a saúde no ser humano. Gratidão, querido Hélio. Esse é um tema importantíssimo. Falarmos de autenticidade, tem vários As, né, no saúde, né, colocar em maiúsculo, né, encapitular esse A. Por quê? Vamos pegar as letras, né, basicamente da saúde. O S de saúde, nós podemos falar de sintonia e sinceridade, como compondo esse saúde. Sintonia porque a sintonia significa você acessar uma frequência e também você estabilizar, harmonizar-se com essa frequência. Existem frequências fora de nós, existem frequências internas. Às vezes a nossa cabeça não está alinhada ao coração, às vezes nossa mente não está perfeitamente alinhada ao corpo. Então a sintonia fina, ou seja, o ajuste da ressonância entre frequências, é um elemento importante, que tem a ver com o alinhamento interno. Se as suas crenças estão correspondentes à tua essência, se as tuas emoções, pensamentos, palavras e ações estão alinhadas, estão se alimentando, se retroalimentando mutuamente. Esse é um aspecto importante. Também o seu meio, né? Você está atuando profissionalmente num meio, em um lugar com pessoas que te apoiam no seu crescimento, a sua relação com a sua família, genética próxima, a família dos amigos, ou seja, a família que a gente escolhe, e a família da humanidade, qual é a sua relação com isso, afeta a sintonia com a natureza. Hoje nós sabemos que estar na natureza é algo essencial para a saúde, e essa é uma evidência importante, né? Durante muito tempo, milhares de anos, os xamãs já afirmavam isso. Foi preciso que nos últimos 10 anos a ciência confirmasse para que o novo senso comum concordasse. Mas é uma verdade muito antiga, como todas as verdades. E a sinceridade entra aqui também como componente, que é o fato de que se você for honesto consigo mesmo, com os outros e com a própria vida, essa honestidade permite que a vida flua, que a harmonia aconteça. Isso é importante porque vou mencionar no Zen budismo e no taoísmo, em ambos existe o conceito da fala correta, ou da expressão correta, com variações diversas, né? No budismo é um dos caminhos, né? O caminho óctuplo é uma das maneiras de uma vida plena, né? A fala correta, ou a expressão correta, que implica pensamento correto, que implica modo de vida correto. Então esse correto tem a ver com a verdade interna, com a sinceridade. E no taoísmo nós temos a ideia do ziran, da naturalidade, da autenticidade, de você respeitar a própria essência, a própria natureza, e também de você pôr em marcha essa essência, expressar isso. Por que é importante falar disso? Porque no xamanismo tolteca, confirmando essas tradições, budismo e taoísmo, um dos acordos, um dos elementos que se incentiva é seja verdadeiro. Seja verdadeiro. E esse é um critério para a vida plena, porque para os toltecas ser verdadeiro é o pilar. Se você tirar isso, todo o resto cai. Se você não é verdadeiro, você vai criar um ruído em todos os sistemas. Por que isso é importante? Porque quando estamos no S, sintonia e sinceridade. Quando entramos no A, que implica adaptabilidade. Vai demorar então aqui. Vai ficar bem tranquilo. Porque se a gente está recém no S, agora vamos entrar no A, tem o U, D, o E.
Brincadeiras à parte, vão adiante da adaptabilidade. É um alfabeto curto, né? A adaptabilidade representa a capacidade de respondermos às mudanças do ambiente e também nos alterarmos positivamente. É importante falar isso porque sem essa flexibilidade de respondermos aos desafios e nos adaptarmos, nos alterarmos para nos adequarmos aos desafios, essa dança é essencial. Se há rigidez, essa rigidez nos quebra, para usar uma linguagem bem bruta. A rigidez nos quebra. A diferença entre o carvalho e o bambu é que depois de um temporal, o carvalho rígido se quebra e o bambu dança e se ergue tranquilo. Segundo componente, que é a alegria. Se falarmos de saúde, temos que falar nesse estado de alegria. E a pergunta que se coloca sempre é: o que te alegra? O que te deixa em pleno estado de energia? O que te deixa radiante, expansivo, disponível? Terceiro componente, abertura. A saúde é um estado de acolhimento contínuo. É um dizer sim. Inclusive tem a chamada teoria do sim, que é um experimento, né? E tem um mantra, né? Busque o desconforto, abrace a vida. A teoria do sim, que foi popularizada por um filme de comédia, né? O Yes Sir, né? com Jim Carrey. Imagine você pegar um dia, seu experimento, né? E nesse dia você vai dizer sim a tudo que acontece. Acolhe tudo. Experimento de um dia. Né? Para cada alternativa à situação, aceita e segue ela. Vê onde te leva. Sim, sim, sim. Essa ideia da teoria do sim tem a ver com esse acolhimento, que é muito importante na vida, essa abertura. O próximo componente é amor. Então a saúde tem a ver muito com amor, que é você fazer o que ama e amar o que você faz. E isso é tão importante que a insatisfação interna que nós sustentamos, mas não nos movemos em direção a uma satisfação real, essa insatisfação não realizada, ela começa a criar um curto-circuito nos organismos. Então, é importante amar a vida, acolher a vida, amar a si próprio, amar os outros, mas principalmente amar o que se faz e fazer o que se ama. Dois componentes ligados. E finalmente vamos falar da autenticidade, que é você ouvir quem você é, descobrir quem você é. Quem sou eu? Qual é o meu ritmo? Quais são minhas prioridades, minhas crenças, meus sentimentos, minhas metas? E dar voz a essa canção, essa música que temos no coração e dançarmos conforme essa música. E claro, isso estamos no ar. O U vai ser bem rápido. O U significa universalidade. Ou seja, e se nós nos tornássemos um homem universal, um humano universal? Isso é um bom critério, assim. E se nós expandíssemos nossa perspectiva para todas as coisas? E se eu fosse essa árvore? E se eu fosse essa pessoa? E se eu fosse a pedra onde eu tropiquei? E se eu fosse o universo inteiro? Se eu tivesse o ponto de vista do universo inteiro? Essa expansão em camadas nos ajuda também a ajustar nossa vida. E isso é tão importante porque a empatia, ela não é algo que nós temos apenas com semelhantes. A empatia, ela pode ser alargada infinitamente. E é um componente essencial da saúde. E aí nós temos o D de dinamismo, que tem a ver com equilíbrio dinâmico, o D de dedicação, saúde é cuidado, é você dedicar atenção ao crescimento e à vida. E também o D significa doar. Para que as águas da vida se renovem, nós temos que soltar, abrir a mão para que a mão esteja disponível para receber. Com a mão fechada, o ciclo não se mantém. E dar e receber é essencial para a vida. E finalmente o E. O E de equilíbrio, o E de energia, o E de entusiasmo e o E de empatia, né? Tudo isso também é essencial para a vida. Então foi um percurso muito rápido né, pelas letras, mas foi mnemônico para nós pensarmos o assunto. É um circuito rápido, mas muito completo. Excelente explicação. E eu acrescentaria aqui, acho que uma breve analogia, né? Gosto de analogias, né? Como todos os grandes mestres da humanidade sempre ensinaram através de analogias. A gente tem que observar também e fazer essas pequenas analogias para tentar encaixar na nossa vida, né?
faria a reflexão agora de considerar, né, a nossa mente como um instrumento musical, a vida financeira como um outro, a vida familiar um outro instrumento musical, o nosso corpo físico mais um instrumento, e assim a gente vai compondo, né, a nossa sinfonia. E o grande desafio que nós temos é fazer com que tudo isso toque a mesma melodia ou a mesma música, né, para que isso gere uma unidade. Só que para que exista, né, uma unidade, já fizemos, né, uma analogia parecida com essa no tema de consciência. Para que exista uma harmonia em todos esses elementos é preciso um eixo. E esse eixo da saúde, de fato, né, que é a harmonia entre todos esses componentes da nossa vida, tanto internos quanto externos. Esse eixo podemos chamar de consciência, podemos chamar de espiritualidade, né, não importa muito a nomenclatura, mas saúde é esse desafio da gente conseguir, de fato, uma harmonia dinâmica, né? Fugiu de novo o termo, que o Hélio usou no início. Equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico entre todas essas coisas que estão numa dinâmica, que estão num movimento, mas precisam interagir de forma harmônica, como uma música, né? A música, quando não é harmônica, como dizia Mozart, né? A verdadeira música é aquela que, quando entra no ouvido, não gera desconforto. Tem que entrar de forma harmônica. Não vamos entrar agora em questões de gostos musicais, mas, enfim, tem alguns sons que às vezes vêm de fora e que não geram harmonia, né, para nós. E acrescento, então, essa breve analogia também para refletirmos sobre esse tema da saúde. A música, aliás, é um outro tema bastante interessante, né? Porque música boa é música boa independente do gênero. Aí a gente extrapola até gostos, né? Mas claro, aí o gênero tem a ver com a minha apreciação pessoal. Mas muito boa analogia e extrapolando as letras contidas na saúde, pego uma outra letra que tem a ver com o caminho que tu estava traçando e com a analogia que o Maurício trouxe para nós, que é a letra O. A letra O, que apresenta a organização. É este elemento da espiritualidade ou da consciência, como Maurício comentou, que faz a organização de todos esses elementos. E eu coloco esta palavra, organização, ou podemos colocar também a ordem, como um elemento que gera a saúde em nós. Além da organização, da ordem, contido no D, eu anexaria a disciplina. Porque quando nós estamos com a consciência, com essa parte mais superior, dando um destino adequado às nossas condutas, nos mantendo uma disciplina, ainda que seja uma disciplina adequada, não uma disciplina rígida, como o carvalho que poderá quebrar-se, para manter os costumes que geram a saúde, aí ela permanece conosco até o longo da vida e não podemos confundir aqui velhice com doença, porque uma hora está contido também no ciclo da vida o nascer, crescer e o perder a vitalidade e então morrer. Então, envelhecer, a gente pode envelhecer com saúde, né, mesmo que a gente venha a desencarnar, que viemos a morrer. Então eu coloco aqui este elemento de ordem e disciplina como geradores também da saúde. E a gente percebe também na vida de grandes mestres, mestras, santos, santas, sábios, sábias, grandes discípulos e discípulas também, que uma vida mais organizada, mais disciplinada, em seguir alguns valores e buscando algumas virtudes, está também uma vida feliz. E aí está o vínculo também com a primeira tua fala, que evocou a saúde como sendo aquilo que permite também a felicidade acontecer. Sem a saúde, isso não acontece, e eu ainda anexaria que sem a organização e disciplina, a saúde também não pode acontecer. Desde disciplina com o que eu vou alimentar a minha flora interna, o que eu vou alimentar os meus pensamentos e minha vida psíquica, e assim por diante. E essas escolhas, essa inteligência é muito necessária, né? Porque inteligência é interlegeris, ou seja, dentre todas as possibilidades eu escolho aquilo que é mais saudável para o meu organismo. E também escolho o que entregar.
o que é mais saudável para o ambiente. E aí é importante a gente trabalhar com a consciência, com valores, com virtudes e com bons costumes e moral para manter essa rede o mais saudável possível e entender que a nossa responsabilidade está não apenas em manter a ordem e a saúde interna, mas como de auxiliar os outros a também manterem a sua saúde. Isso é muito importante, esse acréscimo do O, que faz parte do D também da saúde, né, que é a disciplina, e que tem a ver com outro aspecto do U. Além da universalidade, a ideia de unidade, né, tornar-se um consigo mesmo, um com os outros e com o ambiente, né, e um com o universo. E esse tornar-se um implica um esforço consciente, né, que é a disciplina. E a disciplina, ela não é uma violência. Infelizmente, a gente tem essa ideia da disciplina como alguém vindo com um relho, né, como aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou uma chibata. Uma chibata, ele te arreta, então, não é isso, apesar de termos essa imagem. O termo disciplina, autodisciplina principalmente, que é o mais importante aqui, disciplina significa você reforçar um conhecimento, reforçar um comportamento. E 2 vezes qualificado, a origem etimológica é isso, né? 2 vezes qualificado. Então você se qualifica e se qualifica de novo. Você reforça uma competência de vida. E tem a ver com a ideia de discípulo, a relação mestre-discípulo. Uma disciplina é uma maneira de você se exercitar, se qualificar numa arte, em larga escala, na arte da vida. Agora, se autodisciplina é você tornar-se discípulo de si mesmo para tornar-se mestre de si mesmo, o que implica um esforço sistemático, primeiro, para entender a si próprio, e aí autoconhecimento é uma grande chave, e depois de conduzir a si próprio em direção à melhor versão de si. Então, autoconhecimento e condicionamento consciente, aquilo que se quer realizar como obra interna e depois como obra no mundo, tudo isso passa pela autodisciplina. E passa pelo desconforto. E esse é o tema que eu gostaria de trazer agora também, respondendo a isso, que é uma teoria do sim, abrace o desconforto. Você busca o desconforto e abrace a vida. E aqui o desconforto não é a dissonância destrutiva, como foi mencionado na frase da dissonância, da desarmonia. Não é isso. É o fato de que a vida só evolui através de desafios. E hoje se sabe que é muito importante nós abraçarmos os desafios e sairmos da zona de conforto. Esse é um componente essencial para o crescimento e para a vida. E a origem disso é o próprio funcionamento da vida. Todos aqui já ouviram falar do conceito de feedback. Hoje é um conceito muito popular. Feedback para lá, feedback para cá. Né? Então, o uso geral, infelizmente... Aliás, deixe o seu feedback também aqui nos comentários, por favor, complementando o nosso tema também. E pode descer o relho também, não tem problema. Né? Aceitamos com amor todo o feedback possível. E é um tema importante, claro, foi generalizado, popularizado, mas o termo feedback vem da teoria dos sistemas, que é a forma de se entender as relações sistêmicas em todos os níveis da vida. Então nós temos 2 conceitos, o feedback, que é retroalimentação ou realimentação, e o feed-forward, né, que é pró-alimentação. Por que é importante esse conceito? Porque durante muito tempo se entendeu a relação de causa e efeito na vida como linear. Tem uma causa que cria um efeito, que é causa de outro efeito, e você só vai em frente, numa linha reta. Como nós dissemos em outros diálogos filosóficos, não tem linha reta na natureza. Não existe. A linha reta é uma abstração matemática. O que existe são círculos e ciclos. Então, na ideia de feedback, né, uma causa X afeta o efeito Y, mas o efeito Y afeta a causa. E aí você cria um ciclo. Por quê? Porque eles estão ligados não apenas numa direção, mas em 2 direções. E mais, se A afeta B, e existe C, na verdade, através de outro elemento do sistema, o sistema afeta. Tudo afeta tudo no sistema. Então, a retroalimentação é o fato de que tudo que você faz tem uma resposta que altera o que tu vai fazer em seguida. Isso é retroalimentação. Você atualiza o sistema continuamente. Então, nós existimos em contínua autorregulação e autoatualização.
Esse é um elemento importante. O segundo elemento é chamado feed forward. É o fato de que não apenas existe esse círculo em que o efeito afeta a causa, mas existe um processo em que, quando há um giro do feedback, ou seja, algo que eu fiz causou isso, e isso atualiza a maneira de agir, eu também crio lá na frente uma outra cadeia de efeitos. Ou seja, eu posso escolher qual direção de evolução eu estou criando. Eu posso escolher, bom, dentro da quantidade, tenho 10 efeitos que eu produzi. Eu posso escolher um dos 10 efeitos para estimular e gerar todo um desenvolvimento. Então eu escolho o que alimentar para adiante, eu escolho uma direção de atualização. E isso também é muito importante para a vida e para a saúde. Dito isso, exemplos. Vou pegar o exemplo de feedback de limitação, feedback de restrição. A caixa d'água. Uma caixa d'água. Caixa d'água, você tem um recipiente, você tem uma entrada d'água e você tem uma boia. E aí, veja que interessante. Quanto mais água entra, mais a boia se aproxima e aí tampa, quando chega no limite, tampa a caixa d'água, impedindo que transborde. Então, a causa entrar água produz um efeito que impede a água de entrar. Ou seja, você tem uma resposta que limita a causa, que cria um efeito tampão. No nosso organismo, nós temos isso, por exemplo, na alimentação. Quando nós comemos o suficiente, o estômago começa a doer. E a dor é um efeito tampão no organismo. Ou quando certas substâncias são introduzidas no organismo e de repente o organismo reage, dizendo, não, peraí, chega, estou no meu limite. Então o efeito tampão na vida é, nós temos um senso de limite, a nossa boia atinge um limite, diz assim, não, peraí pessoal, aqui, se passar daqui vai transbordar, se passar daqui a coisa pode, o bolo desanda. Agora, um outro tipo de feedback é o feedback de reforço, de potencialização. Exemplo, microfonia, que é um troço que dói nos ouvidos. Então você tem uma entrada de som, um microfone, uma saída de som, uma caixa de som, um alto-falante. Quanto mais perto um tiver do outro, mais a entrada reforça a saída e a tal ponto que dá um pico de energia e você ouve um que dói na alma, assim, terrível. Que nem garfo raspando no prato, giz seco raspando no quadro, algo que parece que te rasga. A microfonia também existe nos organismos. Por exemplo, aproveitando a metáfora auditiva, a dança dos pequenos ossinhos no nosso ouvido interno, mais o labirinto, mais o nervo, funcionam assim. Tem um limite do quanto de estímulos o nosso aparelho aceita e do quanto o cérebro consegue decifrar. E tanto que a microfonia acontece no nosso ouvido. De vez em quando a gente ouve um pi, que é o aviso de que algo aconteceu, um limite foi extrapolado. E a proalimentação? O feto. Vejamos, nós temos duas células, veja que coisa incrível que é a vida. Nós temos um óvulo e um espermatozoide. Aí eles se encontram, o espermatozoide metido, se enfia no óvulo, e vai dizer, agora nós vamos fazer a dança da fusão do Dragon Ball Z, agora vamos tornar um. É o GoFriends. Então, aí, de repente, essas duas entidades se tornam uma, e aí duas células se tornam 4, e eles começam a se multiplicar. Espera aí, essa multiplicação ela é caótica? Não. A partir de um certo momento, o organismo parece que escolhe a direção em que ele vai crescer e se atualizar. Essa conjunto de células eu vou diferenciar e vai crescer nesse sentido, até um limite. Sim. Vou proalimentar isso aqui vai num certo sentido, e aí depois, quando essas diferenciações acontecem, de novo a retroalimentação, você se ajusta, e aí nós temos o segundo componente, que é a hormesis, o equilíbrio dinâmico. Conforme o organismo cresce, ele se equilibra. Ele diz, todos esses estímulos de proalimentação vão ter que se equilibrar numa rede de retroalimentação e alguma hora vão ter que parar. Isso aqui é o limite, a forma se definiu. Mas aí vem a vida. Porque esse organismo que busca manter o equilíbrio interno, ele tem que evoluir, ele tem que crescer. E aí o segundo componente, além da busca pelo equilíbrio dinâmico, que é a hormesis, o equilíbrio interno, a homeostase, nós temos a hormesis, que é o clássico, o que não mata engorda.
que não te mata, te fortalece. E é o fato de que existe um impulso da vida tentando superar os desafios. Ormé é isso, é impulso da vida. Hormesis é o fato de que todo estresse, na medida certa, ao invés de ameaçar o organismo, estimula o organismo a se fortalecer e crescer. Exemplo concreto. Nós temos crianças, hoje em dia, né, criadas em apartamento, e hoje se sabe que as novas gerações que não são expostas a germes, que não são expostas ao convívio com ambientes variados, elas tendem a ser imunologicamente frágeis. Por quê? Porque quanto mais cedo nós nos expormos a diversos fatores estressantes na medida certa, mais o organismo se adapta. Então, crianças, é bom que a gente deixe elas rolarem no barro, se sujarem, às vezes dá umas cabeçadas nas quinas, porque criança bate a cabeça e em geral ela só vai chorar se os adultos ficam, ai meu Deus, aí ela olha para o adulto e chora, porque ela absorveu a preocupação do adulto muito mais do que a dor na pancada. Essa resiliência, essa antifragilidade, essa capacidade de adaptação é natural no ser humano. Agora, se você bloquear isso e criar ambientes assépticos, você está, na verdade, podando a vida, ao invés de protegendo e estimulando a vida. Tanto que nós estamos na era das superbactérias, porque é tanto antibiótico no nosso corpo que a vida diz assim, bom, então vamos inventar uma doença, uma chance de doença maior, porque já que a armadura está grossa, vamos criar uma punção mais forte que a armadura. Porque a vida busca o desafio para crescer. E é por isso que se estimula muito que nós busquemos um estresse controlado na vida, que é o chamado eustresse, o estresse positivo, diferente do distresse, que é o destrutivo. Então, práticas antigas, banho frio, choque térmico. Hoje se sabe que você buscar o choque térmico, ir numa sauna e depois pular numa piscina fria, isso fortalece o sistema imunológico, isso ativa a circulação, isso aciona a parte do cérebro que nós temos, que são aquelas partes que são responsáveis pela luta ou fuga, mas que também, se você controlar elas fortalecem o organismo e criam uma disposição ativa diante da vida. Tanto que, né, as práticas xamânicas clássicas, você sai do temazcal da sauna direto para o rio de degelo, né? Isso é ótimo e há milhares de anos funciona, e o pessoal lá não tinha sistema de saúde, não tinha seguro de vida, não tinha farmácia com aspirina, mas não adoecia tanto quanto a gente adoece hoje em dia. Então a mensagem é: busque conscientemente desconforto, mas aquele desconforto que te ajuda a crescer. Exercício físico, desafiar-se numa atividade, sair um pouco do sofá existencial e entrar um pouco na arena existencial, isso é essencial para a saúde também. O que eu acrescentaria aqui, acho que já foi falado bastante coisa, né, nesse diálogo, realmente a importância da autodisciplina, né? A gente sempre espera que os outros façam, né, ou que venha de fora. E a saúde depende muito da autodisciplina, e se a gente for estudar a história das civilizações que mais duraram no tempo, essas civilizações que duraram 1000, 2000, 3000 anos ou mais, eram compostas por seres humanos autodisciplinados. Então a autodisciplina não gera só saúde, né? A autodisciplina tem muita relação com a ideia do império, mas o império do espírito sobre a matéria, né? O espírito comandando e conduzindo a matéria. Eu acho que o que eu reforço aqui realmente é necessário muita autodisciplina, né? A gente não pode depositar a nossa saúde numa farmácia X ou esperar que a saúde seja dada pelo governo, etc. É essencial que o motor seja interno, né? Para poder gerar essa harmonia na nossa estrutura de vida. Perfeito, muito bem colocado por ambos. E de fato já comentamos bastante coisa sobre a saúde, então para nos encaminhar aqui para o nosso final e trazendo esta última fala, na verdade é apenas uma pontuação daquilo que já foi dito. Para encerrar a minha participação por hoje, eu lembro de uma frase que eu vi recentemente e sinceramente não lembro qual o autor da frase, mas que diz que o perigo da humanidade, ou o maior perigo da humanidade, é achar que alguém irá salvá-la.
porque se todos tiverem esse pensamento, enfim, nunca salvaremos e a desordem vai acontecer. Então espero que essas reflexões e aqui de essas últimas falas de autodisciplina possam gerar em nós um senso de responsabilidade para com a nossa saúde e também com a saúde do todo, com a saúde da humanidade, que enfim também é a nossa saúde. E que espero também que essas falas tenham te auxiliado, tenham feito você refletir junto conosco e que a gente possa ter chegado um pouco mais próximo da saúde. Então, de minha fala final é isto. Agradeço muito as suas presenças mais uma vez e passo agora, Cristiano, se quiser também dar uma pincelada final aí, é contigo. Gratidão, querido El, gratidão, querido Maurício, gratidão a todos que estão nos assistindo, nos assistirão. A minha fala final vai na direção da atitude interior, que é o componente que liga, né? O fio que liga tudo que foi dito aqui. Atenção plena é uma chave final, então viver com saúde é prestar atenção, mas é prestar atenção inteira, né? Estar presente. Então esteja presente em cada ato que você tiver, no ato de respirar, no ato de comer, no ato de conviver. Tudo isso vai trazer as condições para harmonia interna e externa. O segundo elemento é atitude positiva, o mindset positivo, né? Olhe para o lado positivo da vida, abrace, agradeça, perdoe, acolha, crie condições positivas e saudáveis dentro, em primeiro lugar, depois fora. E finalmente, a adaptabilidade. Seja flexível, sejamos flexíveis, porque a flexibilidade, a curiosidade, a criatividade, essa disposição a mudar para crescer, isso é essencial para a vida. Dito isso, ouça a música do seu coração e dance conforme essa música, e assim a vida será alegria. Gratidão. Bom, eu finalizo com uma reflexão de Aristóteles, por mais que pessoalmente não curta muito Aristóteles, mas acho que tem uma reflexão dele muito interessante, que é a ideia de que felicidade e saúde, elas não são compatíveis com a ociosidade. Então eu desejo para vocês, né, que não só para vocês, mas também para mim, porque eu tenho que sair da minha ociosidade todos os dias. Então que a gente possa ter uma vida de movimento, né, de dinamismo e todas essas virtudes, né, que o Hélio também e o Cristiano falaram já, né, nesse diálogo, para que a nossa vida seja realmente harmônica, né, e, claro, saudável. Tá certo, então fechamos hoje por aqui. Agradeço muito a sua companhia e nós nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais. Gostou desse vídeo? Então lembre-se de deixar o seu like, isso nos auxilia bastante, e lembre-se também de inscrever-se no nosso canal. Assim você receberá sempre os nossos novos vídeos todas as semanas. Compartilhe também com quem mais você desejar e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.